rapaziada, e aí, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Agradecer a galera que está se inscrevendo, compartilhando, deixando o like. O mais legal também é dando a opinião, né? A opinião é livre, todo mundo pode ser a favor, ser contra, concordar, discordar, sendo com educação, sem problema nenhum. Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, está passando aí pela primeira vez. E hoje, terça-feira, né? Terça-feira parece que pode ser que termine movimentada ou não. Muitos sites aí de Vasco, até mesmo o GE, informou da negociação aí com o Thiago Mendes. Está muito avançada, né? Mas a gente realmente só acredita quando assinar, né, o contrato. E eu vi aí muitas pessoas falando, jogador bichado, jogador machucado. Às vezes o burburinho da internet se transforma em uma verdade absoluta, né? Então tem gente que nem procurou saber sobre o jogador, não procurou se informar e já vai largando, vai soltando que o cara vive machucado, vive bichado. Ficam dizendo, né, que o jogador é bichado. Galera, eu fiz um pequeno levantamento, como eu gosto sempre de fazer aqui no canal. Eu gosto de trazer números, né, para a gente poder falar em cima de números. E lá no Transfer Market aparece o histórico de lesões do Thiago, né? E assim, ele teve 4 lesões em 12 anos, tá? A primeira lesão dele foi em 2013 e a última agora, nessa temporada de 25. Então assim, do jeito que o pessoal fala, parece que o cara se machuca toda hora. Tudo bem que nos últimos aí 2 anos ele se machucou um pouco mais, mas não foram contusões de ligamento, não foi contusão de menisco. A maioria das contusões, quase todas, pelo que eu pude entender aqui, de 17 para cá, foram lesões musculares, né? Então, de repente pode ser onde ele estava jogando, por causa do frio. Na Arábia, de repente, se treina pouco, joga pouco. Você vê o Coutinho aí, quando voltou para o Vasco, começou a se machucar muito. Depois se preparou fisicamente, não tem se machucado mais. Tem tido controle de carga nos jogos. Então aqui, galera, ó, temporada de 13 e 14. 28, ele ficou 28 dias parado. Problema na anca. Não sei o que é isso, tá? Problema na anca. Ficou 8 jogos fora. Temporada 17, 18, ele ficou 39 dias machucado. Problemas físicos, não diz qual é o problema. 4 jogos fora. Temporada 23, 24, ficou 48 dias fora. Diz que era uma lesão desconhecida. Provavelmente não é nada de joelho, nada grave, porque senão não ficaria 48 dias, ficaria bem mais. E agora essa última, 24, 25, que aí de repente vale os médicos do Vasco investigarem mais, o DESP, o departamento lá do Vasco, por que essa lesão. Diz que é uma lesão na coxa que ficou 140 dias parado, né? 20 jogos fora. Mas ele voltou a jogar no final agora de maio, inclusive disputou a final do campeonato contra o Algarafa, até perdeu. Então ele voltou à atividade. Então assim, eu sou a favor, um jogador que, se a gente pegar aqui o histórico dele, ele iniciou a carreira no Goiás, ele foi vendido por 1,8 milhões de euros para o São Paulo, tá? Ou de dólares, agora não sei, ou de reais, mas ele foi vendido para o Lille, aí sim, do São Paulo para o Lille por 9 milhões de euros, depois ele foi vendido do Lille para o Lyon por 22 milhões de euros, e aí depois, já no final, ele foi vendido para o Al-Rain por 5 milhões de euros. Quer dizer, é um jogador que saiu por um preço razoável, foi vendido para fora por um preço alto, depois teve uma outra venda com um valor mais alto e foi comprado pelo último time dele por 17 milhões de euros a menos do que ele foi comprado pelo Lyon. Assim, hoje o jogador vale pelo SofaScore 2,8 milhões de euros. Então assim, não é a média, né, do valor dos jogadores que o Vasco tem pago aí, Garré, Lloyd, só que no caso ele vem de graça, porque o contrato dele acabou ontem e ele, se vier para o Vasco, caso ele assine com o Vasco, ele assina
ele veio livre de contrato, o Vasco pagando apenas salário. Galera, outra informação legal, o Coutinho, que terminou o contrato dele ontem, né? Ele hoje é jogador do Aston Villa, não é mais jogador do Vasco. Se tivesse o campeonato rodando hoje, ele não poderia jogar. Ele foi liberado pelo Aston Villa para treinar no CT Moacir Barbosa hoje com os demais jogadores. Então, assim, isso parece ser um indício que vai seguir com a renovação de contrato. Parece que o Aston Villa ou vai rescindir com ele ou vai liberar para ele assinar com o Vasco durante mais um tempo. Inclusive, parece que já tem até alguma coisa aí nos bastidores dizendo que o Vasco já prepara o anúncio da renovação do Coutinho. Isso aí, na minha opinião, é fundamental. O Coutinho tem melhorado fisicamente, tem contribuído bastante, jogou muito contra o São Paulo. Espero que ele tenha uma sequência de jogos, porque o Coutinho é diferenciado. A gente viu lá o outro, o craque do nosso rival, foi lá fora, não arrumou nada no Mundial. O Coutinho já jogou no Liverpool, no Barcelona, Inter de Milão. Então a gente tem que respeitar o jogador desse quilate. E também uma informação legal a respeito do CT. Parece que saiu aí no Net Vasco, né? O pessoal da Atenção Vascaínos falando que o Vasco está a parte da piscina, hidromassagem, tem umas fotos legais lá, que o Vasco está realmente investindo no CT. Isso é muito legal, isso traz jogador, o jogador procura saber como é a estrutura, como está o clube. Então não é só de repente salário, não é só de repente um valor, é momento do clube, é estrutura. Então aos pouquinhos o Vasco vai melhorando a sua estrutura do CT, que isso além de formar novos jogadores, atrai também jogadores de fora, principalmente jogadores que vêm da Europa, jogadores que vêm acostumados a grandes centros de treinamento. Galera, é isso aí, por hoje é só. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, eu agradeço. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. É muito bom para eu poder ir melhorando cada dia mais.